A arte de enganar está acontecendo hoje em todos os países do mundo. Isso significa o quê? Que a maioria da humanidade está enganada. Porque alguém está fazendo com que esse engano esteja cegando o entendimento das pessoas, para que elas não deem crédito à verdade e sim ao engano, à mentira, às fábulas e tudo mais que for necessário para que o engano seja estabelecido como algo comum e normal. Então, dá para se perceber claramente que a humanidade está enganada. Está totalmente envolvida e enredada pelos enganos. Isso é algo que escraviza a humanidade. Impede que elas ouçam a verdade. Ou se deixem viver e andar pela verdade. Para muitos hoje a verdade não importa mais nada, porque o engano tomou conta dessa pessoa. Cauterizou a mente, perverteu, iludiu. E é assim que caminha a humanidade. Totalmente no engano. Porque muitas pessoas ao longo da história fizeram isso acontecer com a humanidade inteira. Então, é preciso que alguém acorde, alguém abra os olhos, alguém consiga fugir desse engano que seduz a humanidade, ou melhor, que seduziu a humanidade, ao ponto da humanidade se recusar a ouvir a verdade. O resultado do engano é esse. E, infelizmente, muitas pessoas hoje não sabem o que significa verdade. Porque para elas o engano está acima da verdade, é superior à verdade. E muitas pessoas estão condicionadas a isso, porque passaram pela doutrinação do engano. E isso não é bom. Só traz maus resultados isso. E é contra isso que eu quero falar hoje. Porque essa arte do engano, ela usa muitas coisas que são, digamos assim, são técnicas psicológicas para induzir as pessoas ao erro, para que elas vivam pelo engano. Por exemplo, o que eu estou falando aqui, com certeza muitas pessoas não vão acreditar, porque já estão muito envolvidas pelo engano, cegas. E assim elas vivem, cegamente. Então, isso é algo errado. Mas para combater esse erro, eu vou falar aqui algumas coisas a respeito disso, para que as pessoas possam hoje ter a oportunidade de sair desse engano e voltar para a verdade. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Nenhum ser humano pode viver enganado para sempre. Ela tem que se libertar desses enganos, pelo poder da verdade. Então, eu vou ler aqui um texto que fala claramente que o próprio Senhor Jesus, ele falou para que ninguém seja enganado. Ele tem um interesse que ninguém seja enganado hoje. Mas será que as pessoas que estão enganadas hoje têm o interesse de fugir desse engano? Ou elas já se acostumaram, já se amoldaram, se conformaram com o engano? Estão presos no engano de tal forma que não conseguem mais sair dele. Será que muitas pessoas vivem assim? Então é para essas pessoas que o Senhor Jesus disse para que elas não sejam enganadas. Então eu vou ler aqui esse texto que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 4. Está escrito assim, ó. O Senhor Jesus falando disse: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Então, o Senhor Jesus tem esse objetivo de
fazer com que as pessoas não sejam enganadas por ninguém. Cabe a cada pessoa agora não ser mais enganada. Não deixe que esse engano perdure em sua vida por muitos anos mais, como se você estivesse escravizado a ele. Não, agora é hora de você entender que ninguém mais pode te enganar. Quando você entender isso, você vai escapar desse engano e vai voltar para a verdade, para que assim a sua vida seja conduzida pela verdade. Isso produzirá um bom resultado em seu corpo, alma e espírito, em seu modo de pensar, de falar e de agir, para que assim você esteja totalmente integrado à verdade, porque a verdade importa. O engano não importa para ninguém. Essa é a verdade. Então agora eu vou ler aqui um outro texto que está no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 10. Então vamos ler aqui, ó. Onde está escrito assim, ó. Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Então, os filhos do diabo hoje são muitos, e são eles que querem encher as pessoas de todo engano e de toda malícia também. O objetivo deles é esse: encher as pessoas de todo engano e de toda malícia, para que quando as pessoas estiverem cheias de todo engano e de toda malícia, elas não consigam enxergar a verdade. Assim, elas serão conduzidas pelo engano e pela malícia. Isso é algo perverso da parte dos filhos do diabo, que estão hoje por aí, satisfazendo os desejos dele. Porque o desejo do diabo, sim, é fazer com que a humanidade inteira esteja totalmente corrompida pelo engano e pela malícia. E é o que está acontecendo hoje, sem dúvida alguma. Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Então, é isso o que os filhos do diabo fazem todos os dias, sem dúvida alguma. E isso faz com que muitas pessoas estejam totalmente pervertidos por causa do engano e da malícia. Nada de bom pode resultar disso. Só coisas más, só coisas terríveis. Só enganos, só perversões das mais variadas possíveis, nos quais a humanidade está mergulhada hoje. Está se afogando nisso, está naufragando nisso aí. Mas ainda bem que o Senhor Jesus diz claramente para que ninguém te engane. Hoje você tem que entender isso. E eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Versículos 17 e 18. Então, para te enganar, a arte do engano usa o quê? Suaves palavras e lisonjas. Para te enganar. Isso tem dado resultado. Então, vou ler aqui esse texto aqui, ó. Está escrito assim, ó. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E,
com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Então, é assim que o coração dos incautos é enganado, com suaves palavras e lisonjas. E a maioria da humanidade está nessa condição hoje, enganada por suaves palavras e lisonjas. Que para elas, aos ouvidos, isso é algo suave, mas o resultado disso é engano. A pessoa fica aprisionada pelo engano. E acha que está numa boa, acha que está bem, acha que está tudo legal, mas na verdade não está. Está tudo mal, perverso, terrível em sua vida. Isso é destrutivo demais, enganar o coração dos incautos com suaves palavras e lisonjas. Foi isso que foi feito ao longo dos anos. Essa é a arte de enganar perfeita, que não tem falha alguma. É por isso que a humanidade está na condição em que está hoje. Mas, como eu já disse, o Senhor Jesus não quer que você se engane em tempo algum. Então, se Ele não quer que você se engane, Ele está falando algo para o seu bem. Mas será que você quer esse bem para a sua vida? Ou você vai continuar no mal de ter sido enganado por suaves palavras e lisonjas? Se o seu coração está incauto, é porque esse engano deu certo, surtiu efeito. Então, é preciso olhar, ou melhor, é preciso dar ouvidos ao que o Senhor Jesus disse. Vede que ninguém vos engane. Esse tem que ser o propósito de qualquer pessoa hoje. Não ser enganado mais por suaves palavras e lisonjas. Não deixe seu coração continuar incauto. Pelo contrário mesmo, seu coração tem que estar sábio, prudente, inteligente, apercebido. O seu coração tem que estar totalmente preparado para resistir a esse engano. Não, você não pode mais ser incauto a esse ponto. Então, eu espero que isso aconteça em sua vida. E agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, do versículo 2 ao 4. Então vamos ler aqui, ó. Está escrito assim, ó. Para que o coração dele seja confirmado, para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da fonte, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Então, além de muitos hoje usarem suaves palavras e lisonjas para enganar o coração dos incautos, o que se usa também para enganar as pessoas é raciocínios falazes. São muitos. Cada um deles é previamente estabelecido para enganar as pessoas. E se a pessoa for incauta, cai sutilmente nesse engano. Cai com facilidade nesse engano. E é aí que está o perigo. É por isso que você não pode ser enganado com raciocínios falazes. Que só tem esse intuito mesmo, enganar as pessoas. E é o que está acontecendo hoje, sem dúvida alguma. Você possivelmente é vítima disso. Assim como também um dia eu fui. Então, é preciso entender que ninguém mais pode te enganar com raciocínios falazes. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, está na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos
3 e 4. Vamos ler aqui, ó. Está escrito assim, ó. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, essa é a realidade, pessoal. Esse texto é muito realista. E é isso que está acontecendo hoje, sem dúvida alguma. Muitas pessoas hoje se recusam a dar ouvidos à verdade. Eles se entregam às fábulas, que é outra coisa também que é usada para enganar as pessoas. Fábulas, histórias inventadas. Então, histórias fictícias, digamos assim. E as pessoas caem nisso. Porque eles usam essas fábulas com raciocínios falazes, com mentiras mesmo, para enganar as pessoas. É assim que eles fazem. E quando as pessoas são enganadas por isso, elas se recusam a dar ouvidos à verdade, porque elas já estão tão pervertidas por essas fábulas, por esses raciocínios falazes, por essas mentiras mesmo, que elas estão cegas e não querem enxergar mais, não conseguem enxergar mais a verdade. A verdade as incomoda, mas as fábulas não. Então, muitas pessoas vivem assim hoje. Esse é o resultado da arte do engano fazendo efeito nas pessoas. Isso é terrível demais. É perigoso, é gravíssimo. E muitas pessoas não perceberam isso ainda, não caíram na real. Não caíram em si que isso é errado. Então, é preciso entender. É preciso ouvir o Senhor Jesus que disse: vede que ninguém vos engane. Hoje você tem que ouvir isso sim. E agora eu vou ler aqui o último texto que está na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6, versículo 26. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 26. Está escrito assim, ó. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então, João escreveu aqui alguma coisa. E essa coisa que ele escreveu era sobre aqueles que procuravam enganar as pessoas com a arte do engano. Então, hoje, a arte do engano está muito diversificada. São enganos variados para enganar mesmo, iludir. Fazer a pessoa acreditar que aquele engano é verdade absoluta. E assim, ela se firma nisso. Ela confia nesse engano, digamos assim. E não deixe espaço em sua vida para a verdade em tempo algum. Aí é que está o perigo, que muitas pessoas não perceberam. Mas hoje eu espero que elas percebam. Então ele diz aqui, ó. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então, naquela época existiam pessoas que procuravam enganar as pessoas. Hoje continua a mesma coisa. Hoje existem muitas pessoas que têm esse objetivo de enganar as pessoas. E elas estão conseguindo. Porque as pessoas dão razão a esse engano. Só porque vem dessas pessoas. E ignoram o fato do Senhor Jesus ter dito: vede que ninguém vos engane. Quando o Senhor Jesus disse: vede que ninguém vos engane, ele estava pensando em seu próprio bem. Ele estava pensando para que você não caísse nesse engano. Porque a quantidade de pessoas que estão tentando te enganar hoje estão muitas. E você tem que escapar desse engano. Foi por isso que o Senhor Jesus disse claramente: vede que ninguém vos engane. Então, eu espero que a palavra do Senhor Jesus seja suficiente para você acordar, abrir os olhos, cair em si, cair na real, entender mesmo. Essa compreensão do que o Senhor Jesus disse vai te livrar do engano, vai te libertar dele. Para que de hoje em diante você viva apenas na verdade.
porque a verdade destrói todo engano. Então eu espero que isso aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.